contemplarão e perceberão a retribuição proporcionada ao fim. Pois disseste, o Eterno é o meu refúgio, fizeste tua a morada do Altíssimo. Nenhum desastre se abaterá sobre ti, nenhuma calamidade aproximará do teu tempo. Pois ele carrega seus anjos de cuidar de ti e a te proteger por todo o seu caminho. Ele te cobrirá com as suas asas. Sobre ela encontrará um seguro. Não temos o terror da noite e a flecha dos árvores do dia. Ainda que de outro lado é a direita que não será atingido. Somente os olhos contemplarão e perceberão a retribuição proporcionada. Pois disseste, Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nem o mal te sucederá e praga nenhuma chegará a tua habitação. Meu Deus, nós estamos falando do Salmo 91, estamos colocando diante de ti as necessidades do teu povo. Pedimos, Pai, que neste momento, em oração, que seja transmitido para cada um de nós, cada um, a nossa casa, a nossa família, o local que moramos, a cidade que habitamos, que a tua bênção venha alcançar desde o menor até o maior, desde o mais novo até o mais velho. É do Senhor que vem o nosso socorro. Vem de ti, Pai, porque eleva os meus olhos para o monte, e onde nos virá o socorro? Nosso socorro é do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o nosso pé aqui naquele lugar. É certo que não nos perderá, nem dominará o barco de Israel. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. O sol não prestará de dia nem a luz de noite. O Senhor nos guardará desde agora e para sempre. O zelo do Senhor nos exerce para isso. Nós temos a certeza que a cobertura, a proteção do Senhor está sobre a nossa casa, a nossa família e também sobre a nossa cidade onde habitamos. Abençoa, Pai, nossos governantes, nossas autoridades, que a tua bênção possa alcançar, meu Deus, estes governantes, essas autoridades constituídas no país, dando total segurança e proteção, porque nós estamos invocando o nome do Senhor. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Essa salvação, disse Jesus, que vem dos judeus, a salvação vem dos judeus, por isso nós estamos aqui confiando, porque foi dos judeus que veio a salvação para a nossa vida. Obrigado, meu Deus, por essa manhã de 6. Obrigado por tudo aquilo que vai acontecer nesta casa de oração. Toma nas tuas mãos, meu Deus, as pessoas que vão transmitir a tua vontade, a tua palavra. Estejam todos atentos, sabendo de que é do Senhor que o nosso socorro. Sua mão está estendida para suprir cada uma de nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E tudo que estamos fazendo nesta manhã, fazemos em nome de Jesus, dando poder e graças a Deus Pai. Graças a Deus Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos comula com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais do nome de Jesus, nosso Senhor. Ajuda o teu povo nesta manhã. Fica conosco, nos abençoa. Que o teu Espírito abundantemente, nosso meu Deus, encontrar guarida no cada coração. Pai, que a tua comunhão nesta manhã seja de uma maneira total para todos. Dissipamos pela oração da fé toda sombra que venha por acaso colocar dúvida na nossa mente, no nosso coração. E esta ceia do Senhor, esta comunhão, esta refeição que vamos fazer, porque é uma refeição sacrificial, é um sacrifício vivo, sangue agradável a ti, que é o nosso culto, o raciocínio. Fica conosco, nos abençoa, esse dia chamado hoje, em nome de Jesus e para a glória de Deus. No oitavo Salmo de Davi, socorro, Senhor, já não há quem seja leal, já não é possível confiar em ninguém entre os seres humanos.
companheiro. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor golpeie todas as bocas fraudulentas e a língua arrogante. Os que proclamam: venceremos pelo poder do nosso falar. Nossos lábios são como lâminas cortantes. Quem poderá mandar em nós? Por causa da opressão do necessitado e do clamor do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu os protegerei e salvarei a quem por isso anseia. As palavras do Senhor são verdadeiras, são puras como a prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros, e desse tipo de gente nos livrarás para sempre. Os ímpios vagueiam soberbos por toda a parte. Os ímpios vagueiam soberbos por toda a parte. Quando a corrupção é exaltada na sociedade. Deus onipotente, onisciente e onipresente. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus Criador dos céus e da terra. Esta manhã, domingo, dia 11 de setembro de 2016, estamos aqui na tua casa de oração para todos os povos, para glorificar o teu santo nome e também, ó Pai, para sermos abençoados pela tua palavra. Que o teu amor misericordioso esteja conosco, esteja em nós, o teu amor leal, que a tua graça possa nos envolver, que a tua bênção possa alcançar cada um de nós, que nesta manhã, Pai, manhã de ceia, onde estaremos aqui participando do corpo, do sangue do Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido, nós te glorificamos pela oportunidade de estarmos vivos, de estarmos na tua casa. Mais uma oportunidade que o teu Espírito Santo tem nos concedido, de estarmos vivos na tua casa. Pai, que a tua palavra possa alimentar o nosso espírito nesta manhã. Que sejamos grandemente abençoados pelo teu Espírito Santo. Que a unção do teu Espírito esteja neste lugar, que a unção do teu Espírito esteja na vida de cada pessoa, em nome de Jesus Cristo, o Messias prometido, nós oramos e te agradecemos. Amém. Vamos cair na Bíblia. No final, estivemos juntos na sexta-feira, rapidamente passando por aqui, e ele estava falando sobre um termo bíblico, remir. Guardou, né? Coisa boa a gente guarda e já passa para frente, né? Hoje eu vim agora, você tem dado um irmão, crente, e eu estava falando com ele, ele nos remiu todos os pecados. Você sabe o que é isso? Eu não entendo muito bem essa frase. O que é? Você compra o título de um clube, aí você fica sócio remido. Significa o quê? Não tem nada para pagar mais. É sócio. É isso. Não tem nada para pagar. Salvação foi paga. Você é sócio remido do reino de Deus. Aprendi na sexta, hoje eu já fui embora, já passei para frente. E assim a gente vai crescer. Esse é o verdadeiro seminário. É quando nós conversamos uns com os outros. Lá em Malaquias, diz assim no último capítulo: os servos de Deus conversavam, Deus atentava e ouvia, e havia um livro que ele anotava tudo. Nossas conversas são anotadas e são crescimento. É um verdadeiro seminário. Mesmo quando a gente podia pagar o pastor Fábio, tem que ficar só conversando com a gente, assim, botando para fora. Eu
vim aqui, tinha quantas fitas cassete mais ou menos tinha nessa catalogia? Sobre a mesa? É. Sobre a mesa mais 50. Só sobre a mesa 50. No armário umas 1000. Quando eu olhei no armário, quantas tem? Umas 1000. Mais 1000. Mensagem de 30 anos. Imagina quanta coisa tem para a gente pegar aí, ó, passar para frente. É assim que a igreja primitiva sempre aprende. Esse é o seminário da igreja primitiva. O irmão conversando com o outro, trocando experiências, entendimento, e assim a igreja crescia e se fortalecia, e o Senhor acrescentava todo dia os que iam sendo salvos. Eu preciso voltar para esses princípios, em nome de Jesus. É uma alegria estar de volta nessa igreja que já mora no meu coração. Todo ano eu estou esperando que vai ter convenção se o pastor Fábio vai me chamar. Estou segurando a agenda. Falou, me encaixa onde não tem pregador, aí eu vou. Mas qual dia que você pode vir? Não, o senhor vê aí, qual o dia que não tem ninguém? Me encaixa aí. Portanto, eu estou vendo. Preguei lá no pastor Hamilton também, lá em Niterói. Meu irmão ali que faz alguns dos seus frutos ali também. Usa a arte para evangelizar. Foi uma bênção lá em Niterói também. Qualquer dia eu vou de Hamburgo também, na rua Júlio César. É isso? O endereço eu já sei. Vamos lá, em nome de Jesus. Tá, meu antigo vizinho ali. Marcos capítulo 14. Abra sua Bíblia, do Evangelho de Marcos, assim como estamos sentados, evidentemente sentados. Marcos 14, a partir do verso 22 a 26. Diz assim o texto, Evangelho de Marcos, capítulo 14, 22 a 26. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Até aqui o Senhor nos abençoe com a leitura desse lindo texto. Oremos. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, ela é a tua palavra. E nós louvamos o teu nome porque estamos diante da tua palavra, palavra que é viva, eficaz, atual, poderosa. Ó Deus, agora pedimos que enquanto abrimos o teu livro, tu abras a nossa mente, o coração e o entendimento, para que ouçamos a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Essa é a última ceia, a última Páscoa e, consequentemente, a inauguração da ceia, em que Jesus participa com os seus discípulos. Diz o texto que eles estavam comendo. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão. Olha, normalmente as pessoas acabam de comer e vão comer o doce, sobremesa. Ele toma um pão, depois o vinho. Lá Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 11, a partir do verso 21, diz assim: depois de haver ceado, tomou Jesus um pão. Ele já tinha terminado. Ele toma um pão. Não era sobremesa, era a inauguração de um novo ritual que substituiria a Páscoa. Você vê? A Páscoa seria na sexta-feira. Eles estão aqui na véspera. Eles estão numa quinta-feira. Os discípulos nem entenderam, porque Senhor Jesus, vamos comer a Páscoa onde? Estava todo mundo pensando, não tinha mais sossego. Aí Jesus disse assim: já pensei em tudo. Entrem na cidade e fiquem de olho. Quando virem um homem carregando um cântaro de água, seguiam. Quando ele entrar, vocês dizem: não falem nada, segue. Quando ele parar, vocês perguntam: onde vai ser a Páscoa? E eles ficaram lá olhando. Não era comum um homem carregar cântaro. De repente apareceu um homem carregando cântaro, fácil de ver. O Senhor Jesus tinha essas senhas. Quando ele mandou buscar o jumentinho que ninguém tinha montado para entrar em Jerusalém, ele falou: mas Senhor, nós vamos pegar o jumentinho do outro. Se alguém perguntar, quando perguntar, ele diz:
só isso sonha. Estou desamarrando o jumentinho, vem o doutor, o que é isso aí? O senhor precisa de. Olha. Jesus era inteligente, ele sabia combinar as coisas, sabia que todo mundo soubesse o que estava acontecendo, mesmo só de Deus. Mas os outros, os discípulos, sabiam o que estava acontecendo. É quando o servo de Deus pensa no outro e fala assim: vou orar por ele. Porque Deus sabe o que está acontecendo. Fala, ainda que eu não saiba, mas ele mandou eu orar, vou orar. Vou orar pelo pastor, vou orar pelo pastor amigo. Me veio da mente, vou orar. E aí, rapaz, que Deus estava precisando disso. E aí o Senhor Jesus vai entrar na cidade, tem um homem ficando. Eles seguiram o homem. O homem entra aqui dizendo: sai. Mas ninguém fala nada. Até que o homem para e coloca lá o canto. E acabou a viagem. Aí os discípulos perguntam: onde comeremos a Páscoa? Ninguém conhecia o outro. Aí o outro falou: aqui em cima. Já está a comida sobre a mesa, o cenário está mobiliado, está tudo pronto. Eles olharam, o homem já tinha reclamado. Aí falaram para Jesus: vem. E aí comeram a Páscoa. Depois de comer a Páscoa, é que Jesus toma o pão e diz: isso é o meu corpo que é dado por vós. Os discípulos não sabiam nada, não estavam entendendo nada. E depois tomou o cálice e disse: esse cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança. A Páscoa era o símbolo de uma aliança. Ele toma o cálice e diz: a nova aliança. Ele está substituindo aquela. Porque Jesus sabia que naquela noite ainda, ele seria preso, seria entregue por um dos seus amigos, que até o que guardava a bolsa dos apóstolos, lá, dos discípulos, Judas, o trairia, venderia sua amizade, seria o Salmo 12, que foi dito aqui, nem contei que o pastor fala, mas Deus convidou, né? Cumpriu o Salmo 12, a corrupção, a ganância, todo mundo falando ali com segundas intenções. É o Judas que está na ceia, mas daqui a pouco já tinha combinado de entregar Jesus. E Jesus era tão parecido com os seus discípulos que quando os guardas chegam para prender, não acham volta, e eles falam: não, quem é ele? Ele tem certeza que ele está lá? Aí o Judas fala: tá, o que eu beijar é ele. Teve que ter uma senha descarada. Um gesto de amor virou uma senha de traição, um beijo. Por isso ficou famoso o beijo de Judas, né? Com lágrimas de crocodilo, abraços da mão do ar, gestos carinhosos que são para matar o outro. Crocodilo chora quando está esgraçalhando a bicho, sabia? E o tamanho do ar se abraçar, ninguém sai, porque abraça ele mata abraçando. E o beijo dos Judas. Jesus sabia disso tudo. Ele tinha combinado já no turninho, tinha combinado no canto. Ele sabia, ele já viu Judas. Então, quando ele bota a mão no prato e molha o pão no vinho, e Judas pergunta: para quem que traiu, eu vou pôr a mão junto comigo. Ele está dizendo: Judas, eu já sei. E ele já diz para Judas: ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia da conspiração. E Jesus diz assim: Judas, o que tem que fazer, faz depressa. O Judas disse assim: alguém contou para ele, a perturbação já veio, e ele vai e faz. Ele entrega. Jesus sabia que naquela noite ele ainda seria preso, seria vendido. O seu melhor amigo, que tinha feito juras de amor: eu nunca te deixarei, vou para a morte contigo. Esse diria 3 vezes que não o conhecia. Jesus sabia. Na hora que o Pedro comendo a ceia, participando, ele falou assim: ele nem sabe, mas essa noite ainda vai me negar 3 vezes numa mesma noite. O homem que tinha dito: eu vou para qualquer lugar contigo, ele tinha cortado a orelha do soldado. Mas Jesus sabia das fragilidades humanas. Ele sabia que naquela noite ele seria julgado no tribunal montado, que nem seria no fórum, seria no porão da casa do sumo sacerdote, com testemunhas pagas para dizer que ele fez o que ele não tinha feito, para acusá-lo em troco de dinheiro. Jesus sabia que naquela noite seria a noite do julgamento falso, da traição, e que no dia seguinte seria o dia do horror, da dor, quando ele seria entregue a Pilatos. Pilatos ia dizer: você não é nada para mim, manda para Herodes ri dele, interroga com algumas perguntas, depois põe uma roupa colorida dele, como de bobo da corte, e devolve para Pilatos, zombando dele. Aí o rei, e Pilatos após o julgamento, tem um pouco de medo. A própria esposa de Pilatos diz assim: não te metas por esse justo, porque eu sonhei com ele essa noite, e
Na Páscoa era comum soltar um assassino, um preso. Ele pega o pior, Barrabás. Aquele que era matador, estuprador, aquele que foi para solitário porque o bicho era ruim, era mau. Pilatos disse: é fácil, só botar um outro, bota na balança, botaram Barrabás. E o povo escolhe Barrabás para ser solto. E Jesus, o Cristo, seja crucificado. Aí Pilatos diz: eu estou livre do sangue desse justo. E o povo responde: que caia sobre nós e nossos filhos. Está caindo até hoje. Não tem um dia que não explode uma bomba na Jerusalém. Não tem um dia que não tem um ataque naquele território de Israel. Não tem um dia que o sangue dos filhos de Israel não manche o chão. E aí Jesus é entregue aos soldados. Soldados Wagner é o martírio. Um soldado ainda zomba dele: você é rei, desce uma coroa de espinho, coloca na cabeça dele, não coloca com jeitinho, enterra na cabeça dele. Os soldados que cuidavam da Palestina, é bom a gente saber disso, eram soldados da 13ª Companhia de Roma. A 13ª Companhia é a pior companhia. Era a companhia daqueles soldados que também eram malfeitores. O Império Romano não matava, não executava soldados, e nem podia manter os presos em Roma porque precisava de soldados nas fronteiras. Então, um soldado que era péssimo, que era contraventor, que era mau, o castigo era ir para a Palestina, servir na 13ª Companhia. Então, o resto, para não abrir mão de soldado, manda para lá. Era um castigo para lá. Pilatos foi para lá, foi um castigo ser governador da Palestina, da Judéia. Herodes, que era rei dali, foi um castigo, porque ele tinha tido um caso com a esposa do irmão, e aí o rei não falou: não, vou tirar você do circuito, vai ser rei na Palestina. E esses soldados, para não serem martirizados, eram mandados para lá. Era quase que um exílio, tiraram de Roma do conforto para ir para o deserto da Judéia, servir na fronteira, ficar separando briga e motim toda hora. Esses eram os soldados onde Jesus caiu nas mãos, maus, com raiva de estar ali, enterra uma coroa de espinho na cabeça dele, dá uma cana, essa que é o cetro do reino junto. E quando ele enterra aquela coroa de espinho, aqui é a parte mais sensível, porque ele incha logo, deve ter ficado todo inchado, e cuspindo nele, e batendo nele. Jesus sabia, na ceia, que aquela noite seria assim, e que o dia seguinte seria de martírio. No entanto, ele cantou um hino antes de ir para o Monte da Oliveira. O que ele está provando aqui é que quem canta antes da luta vai cantar o sabor da vitória. Jesus sabia e cantou. E você que não sabia, eu que não sei, não tem mais motivo para cantar, porque o segredo é esse: canta antes. Essa é a chave que vai cantar depois. Estou usando as palavras então da nossa mensagem. Canta antes. Essa é a senha que quem vai cantar depois da vitória. Amém. E continuando esse martírio de Jesus, ele tem que carregar sua própria cruz e apanhando, sendo cuspido, e a cabeça inchada, sangrando. Estava tão feia a imagem dele que Isaías, no capítulo 53, vendo esse fato, porque a crucificação foi o episódio, o evento histórico daquele que já tinha acontecido antes da fundação do mundo, o cordeiro que foi morto. Isaías viu isso. Ele disse: ele não tinha aparência, beleza, nem formosura. Era um como aquele que nós escondemos no rosto. É como se uma pessoa olhasse todo tão desfigurado que ele falou: não quero nem ver. Jesus passando, a pessoa não aguentava olhar, a cabeça inchada e sangrando, e todo lanhado de chicotadas e de granos de ferro. E ele vai carregando a cruz. No Calvário, os soldados já tinham feito um buraco, e tinha uma cruz pesada. Ele foi crucificado, cravado, não foi amarrado, cravado nele. Suspenderam aquela cruz com aquele corpo, já não aguentando de dor, e violentamente jogaram aquela cruz naquele cravo para que ela ficasse aqui. Aquele impacto ainda faz o corpo rasgar mais ainda. Jesus sabia que o dia seguinte seria o dia do martírio. Mas diz o texto, ele canta um hino. O hino que se canta para baixo, todo hino que o judeu canta por toda baixo, é o Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas
manifestar o teu nome na glória. Por que perguntam as nações: onde está o vosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo lhe faz como lhe agrada. Todo mundo vai dizer: por que Deus deixou? Onde está o teu Deus? Ele diz: no céu, e vai dar tudo certo. Esse é o livro da paz. Quando você passa por uma luta, o teu vizinho vai dizer: você não é crente? O que aconteceu isso? Cadê o teu Deus? Responde: no céu, e tudo faz como lhe agrada. No fim vai dar certo. Quanto a mim, eu sei a senha. A senha é cantar. E quem canta antes, garante que vai cantar depois. Não vai. Não vou ganhar. Eu passei por uma dificuldade na sexta, eu falei: meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Não tinha solução. E aí, eu confio nisso. Confio. Então, termino aqui por grato ao Senhor por todas as coisas. Também. Daqui a pouco liguei para um amigo e tudo se resolveu. Deus é bom. De onde ele está, ele falou assim: você está apavorado à toa. A solução já está na mão. E ainda hoje, essa solução vai vir para mim. Eu já pude telefonar para onde eu ia, dizendo: olha, a solução chegou. Me espera aí. Que Deus sabe. De onde ele está vendo tudo. De onde ele está, ele sabe tudo. Até GPS, se vocês obedecer aquela voz que você entra perguntando, que o GPS está no satélite. Imagina Deus, que é bem antes disso, que é no ser vivo, que é Deus. Aí eu estou dizendo que Jesus vai e come a ceia na quinta-feira, a Páscoa na quinta-feira. E os discípulos também não entenderam: não é amanhã, não é hoje. Hoje é a última Páscoa e vamos inaugurar a Santa Ceia. Esse pão não é mais qualquer pão, esse vinho não é mais qualquer vinho. E o que ele ensina para os discípulos é o seguinte: esse cordeiro me representou até hoje. Amanhã o cordeiro serei eu. É isso que ele estava dizendo. E no dia seguinte, na sexta-feira, devia ter a matança do cordeiro. O sacrifício não deu. Estava todo mundo no Calvário assistindo a crucificação. Não houve oferecimento de cordeiro no templo. Estavam todos os sacerdotes, todo mundo assistindo a crucificação, sem saber que estavam imolando o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando alguém deve ter dito assim: eu não sacrificava o cordeiro hoje. Sacrificaram e não sabiam. Estavam fazendo exatamente isso. Em Levítico tem uma profecia muito interessante. Levítico, do capítulo 16 a 19, tem uma profecia muito interessante. É um ritual. Essa era a ordem do povo. Todo dia, uma família oferecia o cordeiro de manhã e a outra na noite. No sábado, o sacerdote oferecia um para todo o povo. E a cada 7 anos, o sumo sacerdote ia lá fora no deserto, oferecia um como se fosse o último, o Messias veio. Aí não vinha. Aí começava de novo. Uma família o cordeiro de manhã, outra família o cordeiro à noite. No sábado, o sacerdote o cordeiro por todo o povo. No 7º ano, o sumo sacerdote lá fora oferecia um cordeiro, significando que seria o último. E o Messias veio. E aí não vinha. Começa de novo. O escritor de Hebreus lembra disso e fala: por isso Jesus foi morto fora dos portões, porque ele era o último, não vem mais outro. Ele era o cordeiro que o sumo sacerdote oferecia, dizendo: quando ele for oferecido, não tem mais outro. Ele é o último. Era isso que estava acontecendo na crucificação. Estavam todos lá no Calvário oferecendo o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que era o último. E agora, como é que eu tomo posse de todas essas promessas desse sacrifício? A salvação é de graça, porque alguém pagou um preço muito alto, que foi Jesus. E ele diz: coma esse pão que foi partido, e beba esse cálice, e leve isso muito a sério. Isso é que vai alimentar a tua fé. É o pão, o vinho, lembrando e reconhecendo e aceitando: eu sou sócio remido no reino de Deus. Eu não tenho que pagar mais pela salvação, ela foi paga. O que eu tenho que fazer aqui é viver essa salvação, é dar o meu testemunho.
E às vezes sim, vão me pagar para dar mau testemunho, mas eu vou ter que abrir mão disso em nome do Reino de Deus, pelo nome de Jesus. Amém? Diz o texto aqui: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu-lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Nova aliança. O que nos lembra a aliança agora da graça é pão e vinho. Em verdade vos digo, olha o verso 25, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que ele beber no reino de Deus. Então a ceia não é um culto fúnebre, uma lembrança de um amigo que morreu. Não, ceia é festa, é expectativa de um amigo que vai voltar. Eu vou beber de novo esse cálice. Um dia ele irá nos buscar, e a primeira coisa que vai acontecer no céu é uma ceia. Eu vou beber novo no reino de meu Pai. Só que o pastor que vai estar servindo o cálice não é o pastor Fábio, não é o pastor Adilson, nem o pastor Marcos, nem nenhum pastor aqui. O pastor que vai estar servindo o cálice tem marca de cravos nas mãos e nos pés. Eu vou servir vocês na casa do meu Pai. Vamos tomar uma ceia lá. Então a última já está marcada. Você está no convite? Você faz parte? Você já aceitou Jesus? Você já deu seu coração para Jesus? Se você já deu, você é sócio, meu amigo. Você já está convidado para aquela ceia. Com o cálice na mão de alguém que tem furos, marcas. Só tem uma coisa que o homem fez na terra e está no céu: as marcas dos cravos. Esse é o sentido da ceia. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 11: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, ele podia ter dito, o Senhor Jesus, na véspera da Páscoa, não, olha o que ele disse, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Por que ele botou essa frase pesada? Porque o que marcou foi a ingratidão. A ingratidão falou: o Judas participou de tudo isso, mesmo assim não aguentou, não resistiu. O dinheiro, o suborno, a vantagem a qualquer preço. Eu vou entregar. É meu amigo, mas eu não aguento. Eu vou vender. Esse culto começou com a leitura do Salmo 12. Se eu fosse você, e eu vou fazer isso, eu vou ler todo dia esse salmo, pelo menos esse livro desse salmo. Eu falo: meu Deus, não me deixe nunca ficar enquadrado em nada disso. Não dá, nesse mundo aí, não dá para confiar 100%. Você tem amigos, daqui a pouco está vendendo você. É muito restrito. O número de amigos que nós temos é muito restrito. O Salmo diz: não confie em todo mundo. Jeremias vai mais longe, diz: maldito o homem que confia no homem. Nesse mundo aí, você tem que ter amigos que sejam filhos de Deus. Tem um compromisso. E olha, e tem compromisso com a sua amizade, com você. Jesus dá um exemplo disso. Jesus foi simples. Jesus preferia ser traído do que viver desconfiando. Não tinha malícia. Ainda fala com Judas: Judas podia ter voltado atrás, mas não resiste. E aí o Senhor dizendo o seguinte: eu hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Cantou antes, ninguém sabia, foi todo surpreso por discípulos, mas ele sabia. E ele canta, dizendo: canta. Essa é a cena. Canta antes, porque é garantido que você vai cantar depois da vitória. Em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, na noite que ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu disso, o seu meu corpo, e por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Bebei dele todos. Fazem isso em memória de mim. Façam isso sempre, em memória, para lembrar desse sacrifício que foi feito. Porque com esse monte de pregação estranha por aí, que tem nome de evangelho e não é evangelho, a ceia foi banalizada. Ninguém nem fala mais em Santa Ceia. Não fala nem mais em pão, em vinho, em cruz. Tem igreja que não fala mais em cruz. Não, pecado não, cruz não, nada disso. Fala aí o que está certo. Me ajuda aí. É algo
Não confronta a pessoa, pede perdão, abre o teu coração para Jesus, endireita a tua vida e vem, porque Paulo disse: bebei dele de todos, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Paulo podia ter dito assim: ó, examine, pois, a si mesmo e vai embora. Primeira coisa, examine a si mesmo, não é para examinar o outro. Você não vai na Santa Ceia e dizer assim: não, eu não estou muito bem com Deus, mas eu estou melhor que fulano. Não é para examinar o outro. Examine-se a si mesmo. E como é que eu examino a mim mesmo? Senhor, eu sou pecador, eu acho que eu não mereço tomar da ceia, mas eu confesso o meu pecado. E confiando no teu perdão, eu como do pão e bebo do cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A ceia é para todos. A ceia é para todos. Examine, faça com seriedade. Agora eu acho interessante quando Paulo escreve isso, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Mas Paulo estava lá? Não. Paulo se converte 70 anos depois de Jesus ter sido ressuscitado. No caminho de Damasco ele se converte. Ele não estava lá na ceia. Ele recebeu uma revelação. E é o único que ensina como fazer, porque até os que participaram não ensinam para ninguém como é que faz a ceia. E Paulo está falando sobre isso, vocês estão fazendo não é ceia. É ceia, é o pão e o vinho, né? Porque lá como é que era na igreja de Corinto? No dia da ceia, cada um trazia de casa o que ia comer. Aí o rico trazia lá pernil, trazia lá o frango assado, trazia picanha, e o pobre trazia pão puro, não tem nada. E aí o comia dizia: mas eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. É competição. Paulo diz: comam em casa, está com fome, comam em casa. Ceia é pão, vinho e comunhão para todo mundo. Diante de Deus, todos são do mesmo tamanho. Diante de Deus, todos são do mesmo tamanho. É revelação. Sabe o que eu quero dizer isso? A Santa Ceia, o culto de ceia, é culto de revelação. Você precisa de uma revelação na sua vida? Participe da ceia. Porque o pastor falou uma coisa interessante: uma vitória, uma bênção especial. Especial é aquela fora do normal. É uma especial. Ceia é revelação. Examine-se a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice e espere. Você vai receber a revelação. Tem coisas que só Deus é que vai dizer. Conselheiro nenhum tem a solução. Tem coisas que Deus fala com você direto, revela para você. E a ceia é esse lugar: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Leve a sério, olhe no espelho, não põe a culpa em ninguém. Se você tropeçou, olha no espelho e está assim: ele foi culpado de tropeçar. Faça igual o Tiago. Quando alguém tropeçar, não diga que foi tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. E tem certas coisas que nem diga que foi o Tiago, porque o homem, a maioria das vezes, cai quando a sua própria intenção o seduz e o derruba. Ele tropeça nele mesmo. Então, olha no espelho e diga: eu preciso consertar isso na minha vida. A culpa não é de ninguém. Uma vez uma pessoa estava bloqueada, estava brava na igreja. Eu falei: que houve? O irmão brigou com a irmã da igreja. Aí eu falei: mas só isso normalmente é besteira. Normalmente esse imprevisto é coisa boa. Ele disse: meu avô era nervoso, meu pai era nervoso, eu também sou nervoso. Eu perguntei: você já nasceu de novo? Claro. E que tipo de temperamento você herdou do seu pai que está no céu? Porque a velha natureza acabou, você teve um novo nascimento. Que tipo de temperamento você herdou do novo nascimento? Ele falou: minha família é muito complicada. Eu falei: imagine se você viesse de uma família em que o casamento quase acabou por causa de uma gravidez inesperada, em que os irmãos nem andam juntos, o único que é mais falante, daqui a pouco está morto na rua, e na hora que ele está morrendo não tem nenhum irmão com ele, só a mãe, e ele não tinha com quem deixar a mãe, deixa com um amigo para tomar conta. Ele falou: Deus me livre. Eu falei: pois é, essa é a família de Jesus. José e Maria quase terminaram por causa de uma gravidez, eles não contaram, foi revelação de Deus. Os irmãos de Jesus, nenhum andou com ele, só se converte depois da morte dele. E
quando ele é crucificado, não tem nenhum irmão do lado. A mãe está assistindo a filha, ele tem que dizer para João: ó, essa é tua mãe, mãe, esse é teu filho, cuida dela. Aí eu disse para ele: Jesus entende de famílias complicadas. Então, se a tua é complicada, ele dá jeito, porque ele entende muito bem o que é a família complicada. Se você ler a genealogia de Jesus em Mateus, você vai ver os antepassados dele. Eu não queria ter aqueles parentes que eu tenho. Manassés está lá na genealogia. Manassés se encantou com Deus Moloque e começou a instituir o culto ao Moloque em Israel, lá no vale de Inom. O lugar que tinha a estátua do Deus Moloque ficou tão amaldiçoado que virou uma lixeira e atualmente é um cemitério. Era o vale de Inom, onde tinha Geena, era um lixo que como não tinha a deusa habitar, o pessoal brincava de incêndio, não tinha que apagar, tinha que queimar. Todo dia alguém tinha que acender o fogo, que era incineração, era a única maneira de queimar o lixo da cidade, de se livrar, era queimando. Por isso ali o fogo nunca apagava e o verme nunca morria, porque tinha sempre lixo novo e fogo novo. Jesus olha para aquilo e diz: se alguém não perdoar seu irmão, se alguém guardar mágoa, isso aqui passa para dentro dele. A mágoa e o ressentimento vira o inferno. Fogo não apaga e o inferno não morre. Vai corroendo a pessoa. Examine as coisas assim dele e livre-se disso em nome de Jesus. Amém. Os parentes de Jesus, Manassés, Judá e Tamar. Fala, que casal. Judá e Tamar gerou Pérez. Fala, que lindo, mas era o sogro e agora. Eu não queria ter esse parente ali. Aí tem lá, mas tem gente boa, tem Raabe, a meretriz, tem Ruth, a Moabita, porque só dizer Ruth, né? Ruth, a Moabita. E Moab era inimigo de Israel, e Ruth casa com Boaz. Olha que história bonita, Ruth. Boa, Ruth fica viúva, a Noemi sobra falando para ela e para órfã, as duas noras, as duas ficam viúvas. Vão me ver, eu vou voltar para Israel. A órfã, nova, bonita, tá, eu vou casar de novo. A Ruth falou: não, eu vou para a senhora, vou cuidar da senhora. E foram juntos. Ela é Moabita, Moab não se dava para Israel. Essa menina volta para uma cidade inimiga, correndo risco de ser estuprada, violentada, preconceito, mas ela segue obedientemente as ordens da velhinha, da sogra. E vai lá pegar a espiga na areia lá de Boaz. Boaz se encanta com ela, começa até a deixar aquela espiga boa para ela pegar. E ela conta em casa. Olha, eu fui pegar a espiga na fazenda do homem, eu estava pegando por esse carro, quando eu cheguei perto do carro, ele bateu os olhos em mim e começou a jogar a espiga onde eu estava. Por isso que eu voltei com mais coisa hoje. A velhinha falou: esse homem já faz coisa com você. Lá amanhã você vai fazer de novo, aí fica direto no carro dele. Todo dia ela voltava lá no relatório. A grande heroína desse livro de Ruth é Noemi. Ela falou assim: vou perguntar quem é o pai. Descobre que é parente. E por que Boaz, o homem mais rico da cidade, era solteirão? Noemi descobre que Boaz era solteirão. E Noemi descobre o seguinte: por que Boaz era solteirão? Porque ele era filho de Raabe, a prostituta. E ninguém queria dar a filha para casar com o filho da prostituta, porque ia ser neto da prostituta. Então tinha um preconceito. Ninguém queria dar um homem sério, não dava uma filha para casar com Boaz, porque ele era filho da prostituta. Boaz tinha uma história quebrada. Ruth tinha uma história quebrada. Deus pegou duas histórias quebradas e fez uma história inteira. Casou, nasceu Obed, nasceu Jessé, nasceu Davi, nasceu Jesus. Deus é especialista em histórias quebradas. Se você tem uma história quebrada, e às vezes a vida dá tanto golpe na gente que acaba quebrando nossos sonhos, nossos planos, até nossa saúde. Se você entrou aqui com uma história quebrada, agora na ceia, examine-se, coma do pão, beba do cálice, coloque isso na mão de Jesus, porque ceia é revelação, e Ele vai pegar a tua história quebrada e transformar numa história inteira. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Por isso nós honramos a Deus com o melhor que nós temos, nossos dízimos, nossas ofertas, porque nós não damos para receber, nós devolvemos porque recebemos. É gratidão o tempo todo. O dia desse alguém disse para mim assim: dízimo é da lei. Eu falei: não, dízimo foi Abraão. A lei veio 400 anos depois, não tinha lei. Aí como é que você explica isso? Não tem explicação.
Melquisedeque e dízimo. Porque a ordem de Melquisedeque, um homem que ninguém sabia de onde vem. Abraão olhou dele e viu que ele é sacerdote. E tanto é que lá em Hebreu diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E pronto. Não era descendente de Arão, não era descendente, era uma ordem especial. Só Abraão que bateu os olhos e ele é sacerdote. E a prova que reconhece, dá o dízimo. Agora, por que eu vou querer explicar só o dízimo? Eu consigo explicar o sacerdote do Melquisedeque? Não. Consigo explicar a fé? Não. Por que eu vou explicar o dízimo? Não, porque é fé. Não tem como separar os três. A fé, o sacerdócio e o dízimo. O primeiro culto foi dízimo, foi oferta. Não foi nem dízimo, foi oferta. Caim e Abel. Quando Deus pediu o primeiro culto, o que ele pediu? Não pediu louvor, não pediu pregação, não pediu nem reunião de oração. Frutaram a oferta. A oferta é mais do que um ato do culto. A oferta sozinha é culto. O culto foi só oferta. E a oferta de Abel foi tão aceita que também, outra vez, lá no livro de Hebreus diz o quê? Depois de morto, ainda fala. E não escreveu nada. Abel nunca pregou, nunca escreveu um livro da Bíblia. A única coisa que Abel fez foi dar oferta agradável. E só porque só fez isso, ainda hoje, ainda fala. Depois de morto. É isso. É quando eu dou a Deus o melhor. Um dia eu fui lançar meu livro na UERJ. Aí eu cheguei com essa mala aqui dele e fui. E eu sabia que eu estava vendo. Eu entrei, um moço guardou o carro para mim lá. Eu não sabia que podia entrar lá dentro, porque eu já tinha passado a vaga do vereador. E aí o segurança estava na porta, estacionei no entorno ali, do lado da UERJ. E aí o senhorzinho veio e falou: olha isso, cara. Quando eu voltei, eu já vi com a Bíblia na mão. Aí ele olhou para mim e falou: pastor, eu já vi tudo, eu não vou dar meu dinheiro para pastor. Eu não entendo, mas a pessoa não falou comigo, mas falou para eu ouvir. Eu não vou dar meu dinheiro para a igreja. Dízimo, não entendo negócio de dízimo. Meu dinheiro é meu, tudo é meu. Vou dar dízimo para o pastor, vou dar dízimo para a igreja. Eu não respondi porque ele está falando comigo, ele está falando para eu ouvir. E ele até dá os R$2 aí, ele já foi embora. Aí um rapaz lá do trevo, que na calçada lá de fora, fez o sinal para ele, ele foi, até puxava um pouquinho na perna, mas ele correu. Eu mesmo dificuldade, ele correu. Era uma cachaça. O camarada botou no papel de pão e ele botou para ele num copinho. E eu estou aqui olhando, eu vou para vender cachaça, ele até correu. E ele pegou o copo da cachaça e fez assim. E depois eu falei: ele ia faltar para mim. Aí fui no porta-mão do carro, peguei um folheto. Fui lá onde ele estava, ele me olhando, e eu entreguei o folheto. Olha, isso aqui é os seus R$2, paguei ele. Você vai me pagar? Eu não vou o carro. Isso aqui é o folheto. Eu trabalho nisso aqui, sociedade bíblica, eu folheto da palavra de Deus. Muito obrigado. Eu falei: me responda, por que o senhor jogou a cachaça fora? Ele: não, a primeira é a questão. Eu disse: então você já conhece isso. Você só está dando para a coisa errada e para a pessoa errada. Você já entendeu isso? Você só está dando para a coisa errada e para a pessoa errada. E fique com Deus. Não tem outra explicação, é fé, é crer, entrega. E a revelação. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado.